a todos, seja muito bem-vindo a mais uma aula. E nessa aula nós vamos continuar falando sobre HTML e CSS. Nesta aula, a gente vai ver técnicas avançadas para poder estar estilizando, formatando os nossos links, tá bom? Na aula passada, a gente viu, né, como fazer a formatações de links. Então, a gente trabalhou um pouquinho aqui. E nessa aula, a gente vai ver algumas técnicas mais avançadas, tá bom? Então, eu vou vir aqui. Dentro da nossa pasta formatação de link, tá? Eu vou criar aqui um arquivo chamado técnicas avançadas, tá bom? Ponto HTML. Eu vou vir aqui, vou abrir ele aqui no nosso navegador. Não tem nada, porque nem a estrutura básica de uma página a gente trouxe ainda, tá bom? Bem, aqui na pasta CSS, eu também vou criar um arquivo, tá? Que eu vou chamar style. Vou colocar 2, tá? Que é o que a gente vai utilizar para a aula de hoje. Então, bora lá. Vamos trazer a estrutura básica de uma página web, a qual a gente aprendeu na nossa primeira aula. Então, a gente passou por cada linha, por cada elemento, por cada tag. A gente viu o que vai na cabeça, no cabeçalho do documento de uma página web. A gente viu o que vai no corpo de uma página web. Então, essa aula é muito importante porque a gente aprende o que é a estrutura básica, tá bom? Além disso, eu dei dica de algumas extensões que eu acho útil a gente ter no nosso VS Code, tá? Instalado, para nos ajudar no nosso dia a dia. Bem, dito isso, jogo da velha, shift, ponto de afirmação, e ele traz para nós o que? A estrutura básica de uma página web, tá bom? Então, nós temos aqui a nossa estrutura básica de uma página web. Eu vou trocar aqui para português do Brasil, então está em inglês, eu vou colocar em português do Brasil. Então, se eu tiver um leitor de tela, ele vai entender que a minha página está em quê? Em português do Brasil. O título eu vou colocar técnicas avançadas para link. Bem, podemos ver, o título já está aqui, não temos nada no corpo da nossa página, porque não temos nada no corpo da estrutura básica da nossa página web, tá bom? Bem, vou vir aqui, vou criar um section, uma seção, tá bom? Vou colocar aqui o H2 e vou colocar aqui que o primeiro exemplo que a gente vai aprender aqui é sobre transições complexas, tá bom? Então, vou colocar aqui um parágrafo. Como vou criar uma animação, tá? Que vai ter uma animação múltiplas propriedades simultaneamente com tempo diferentes. Vou colocar assim para que a gente possa estar diferente. Esse daqui. Pontinho. Aqui dentro a gente vai ter uma div. Uma div. E dentro dessa div nós vamos ter outra div. E dentro dessa div a gente vai ter o nosso link, tá bom? Link com transição completa. Já assim, fica melhor de visualizar. Bem, vamos aqui, para a gente poder utilizá-los, né? O nosso arquivo CSS dentro da nossa página, a gente precisa passar ele para nós, né? Então, a gente precisa dizer, olha, eu tenho um link que eu quero usar. Para esse link, ele está dentro da pasta CSS e ele se chama o quê? Style estilo 2, tá bom? Bem, agora eu posso colocar aqui o que eu quero, tá bom? Então, eu vou criar aqui um seletor de tag para o corpo da nossa página. Então, eu vou dizer que o font family vai ser o mesmo da aula passada, tá? Esse daqui. Vou colocar aqui assim. Tá? Se eu salvo e eu rodo, eu vejo que já foi aplicado. Então, está funcionando, tá? Ele está reconhecendo aqui o caminho. Bora lá. Vou colocar aqui um line 1.6.
igual também da aula passada, tá? Então, eu estou definindo o espaçamento entre as linhas para melhorar a leitura. Então, se eu salvo e eu rodo, veja que já está aqui aplicado. Eu vou colocar um espaçamento interno de 40 pixels, tá? Eu vou colocar o máximo de largura, vai ser de 1000 pixels, tá? E eu vou colocar aqui uma margem em cima e embaixo. Eu não quero. E eu vou colocar o alto na esquerda e direita. Quer dizer que eu vou deixar o quê? Centralizado o conteúdo na página. É isso que eu vou fazer, tá? Então, eu posso ver. Ele está centralizado. Deixa eu colocar aqui uma cor para a gente poder ver. Porque senão não tem como nós enxergar, né? Vou colocar aqui um cinza claro. Peraí. Vou pegar aqui no Section, para a gente poder ver. Vou colocar uma margem no final, de 50 pixels, embaixo. Vou colocar um espaçamento interno de 30 pixels, tá? Vou colocar uma cor de fundo branca. Agora podemos ver que está centralizado. Agora a gente consegue enxergar bonitinho aqui. Como é que eu estou tentando deixar ele de volta aqui? Pronto. Então, já conseguimos ver que realmente ele deixou o conteúdo centralizado. Bem, bora lá, vamos continuar aqui. Vou colocar aqui, vou deixar a borda arredondada, 8 pixels. Então, está arredondado. Vou colocar aqui uma sombra. 0,2 pixel, 10 pixel, RG, BA, 0, 0, 0, cor preta e 10% de opacidade, transparência. Prontinho, já temos aqui a nossa sombra, tá? Bem, agora com o H2, vou colocar aqui uma cor para ele. Então, 2C, 3E, 50. Vou colocar uma margem embaixo de 20 pixels, margem externa, tá? E também vou colocar um pad, um espaçamento interno embaixo de 10 pixels. Eu vou colocar aqui uma borda embaixo de largura de 2 pixels, tipo sólido, e a cor EE. Tá? Então, podemos ver que já temos aqui. Isso aqui é só boniteza, tá bom, gente? Bora lá. Eu vou dizer aqui que essa nossa div aqui, eu vou passar aqui o atributo class. Agora a gente vai ter uma classe que vai chamar demo container. Nós não temos ela ainda, mas vamos criar. Como é que nós cria uma classe, um seletor de class, ponto e o nome dela, tá bom? Bem, então a gente vai criar o nosso container principal, tá bom? E ele vai ocupar o quê? Os elementos demonstrativos. É isso que ele vai fazer, tá bom? Então, nada demais aqui. Eu vou colocar aqui um display flex, tá bom? Então, eu vou usar aqui o modelo Flexbox para organizar os elementos lado a lado, caso seja necessário, tá bom? Eu vou colocar aqui um Flex Wrap. Por quê? Porque eu quero permitir que os elementos, o que eu quero fazer? Eu vou permitir que os elementos que não cabem em uma linha sejam movidos para a linha seguinte, tá bom?
para ele não ficar ultrapassando. Vou colocar aqui um espaço entre os elementos, tá? De 30 pixels. E eu vou colocar também uma margem no topo de 30 pixels. Prontinho, tá? Vamos voltar aqui. Agora nós temos aqui uma outra div. E aqui eu vou também chamar o atributo class. Agora a gente vai ter uma classe chamada DemoBox. Vou copiar, vou salvar. Bora lá. Ponto e o nome da classe que a gente quer criar, tá bom? Então agora a gente vai criar aqui uma caixa demonstrativa, tá? Onde a gente vai ter o quê? Os elementos individuais dentro do container. Então bora lá. Vou colocar aqui Flexum. O que eu estou fazendo? Eu estou permitindo que as caixas eles cresçam igualmente dentro do container, tá bom? É isso que eu estou fazendo. Eu vou colocar o mínimo de largura vai ser de 250 pixels, tá? Então, eu estou definindo que o tamanho mínimo de 200 pixels para garantir o quê? Que as caixas não fiquem muito pequenas, tá? É isso que eu estou fazendo. Vou colocar aqui um espaçamento interno de 20 pixels. Vou colocar uma cor de fundo, jogo da velha, F5, F7, FA. Vou colocar uma borda arredondada nos cantos de 8 pixels. E vou colocar uma corzinha aqui do lado, tá? Então, eu vou colocar aqui uma borda à esquerda de largura de 4 pixels, sólido, tipo sólido, e a cor é essa azul aqui. Não, essa azul aqui tá muito escura. Vou colocar aqui 2C82C9. Prontinho. Bem, agora vamos criar aqui um estilo de link avançado, tá? E vai ser para todos os nossos estilos, esse estilo que a gente vai criar. Então, eu vou criar aqui, tá? No nosso link, o atributo class, e eu vou dizer que eu vou ter aqui uma classe chamada link avançado. Vai ser o nome da nossa classe. Opa, avançado. Vou copiar. Ponto, o nome da classe que eu quero criar. E bora lá. O que eu vou fazer? Eu vou dizer que eu quero que ele se comporte como um elemento align block, tá? Então, eu estou permitindo que o link ele tenha a largura e a altura personalizada, mas ainda se comporte como um elemento align, tá bom? Então, ele vai ocupar somente o espaço necessário, tá, dele, mas ele vai deixar que eu possa trabalhar com largura e altura personalizadas, tá? Bem, então, eu vou colocar aqui um pad em cima e embaixo de 10 pixels, um espaçamento interno, tá? Em cima e embaixo de 10 pixels, e dos lados de 20 pixels. É isso que eu estou fazendo, tá bom? Vou colocar uma cor do texto, tá? A mesma cor que eu usei. Pronto. Vou tirar o underline, tá? Esse traço aqui embaixo. Pronto. Vou deixar negrito, vou colocar aqui valor de 500, tá? Eu estou definindo o peso intermediário, tá? Para a fonte, deixando um pouco mais destacado. É isso que eu estou querendo fazer, tá bom? Pronto. Eu vou colocar ele como uma posição relativa. Lembrando que a posição relativa, ele mantém o fluxo normal da página web, tá? Do HTML. E eu vou colocar aqui um transition, tá? Para todos os elementos de 0,3 segundo. Isso, tá? O que eu estou fazendo? Eu estou aplicando uma transição suave de 0,3 segundos para qualquer mudança no estilo do link, tá? Então, já foi aplicado. Bem, o que eu vou fazer? Isso aqui vou aplicar em todos os nossos exemplos, tá? Então, não vou mexer nele. Então, vou criar aqui uma outra classe, tá? Eu vou dizer que a gente vai ter uma classe que a gente vai chamar de transição compressa, tá? Então, vou vir aqui,
Coloco o nome da classe que eu quero criar e bora lá, tá? Então, a gente agora vai criar uma estilização de um elemento, tá? Com uma transição complexa. O que que eu vou fazer, tá? Primeira coisa, eu vou vir aqui, background, tá? E eu quero criar uma cor gradiente, tá? Linear gradiente. To para a direita. Tá? Primeiro eu vou colocar aqui, gente, e eu já explico, tá? Vou fazer assim, tá? 50%. E aí, a gente vai ter cor branca, que também vai ser 50%, tá? O que que eu tô fazendo até o momento aqui, tá? Eu tô criando aqui, gente, um fundo com o gradiente linear, que ele vai começar da esquerda para a direita, tá? E então, o que ele faz? A metade da esquerda será azul, tá? Então, 50% vai ser azul. E os outros 50% vai ser o quê? Que é o lado direito. Vai ser branca, tá? Então, a gente vai ver que tá branco aqui. Bem, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui um background size, tá? 200% e 100%. O que você está fazendo, Jéssica? Eu estou definindo o tamanho do fundo com o dobro da largura do elemento, permitindo criar um efeito de animação ao mover o fundo, tá? E a gente vai ver isso quando a gente mover o fundo, tá? Ainda nada está sendo feito. Bem, agora eu vou colocar aqui um background position, tá? Eu vou colocar da direita e baixo. O que que eu estou fazendo? Eu estou definindo a posição inicial do fundo na parte inferior direita, tá bom? Então, o que que eu fiz? Eu defini a posição inicial do fundo na parte inferior direita, tá? Inferior direita, embaixo direita, em outras palavras. Vou colocar aqui uma borda, tá? Da largura de 2 pixels. Ele vai ser de tipo sólido e a cor vai ser esse mesmo azul aqui, tá? Bem, nós não está vendo ainda o efeito, tá? Vou colocar aqui um transition, tá? Vou colocar que também vai ser para todos os elementos. Vai ser de 0,5 segundo, tá? O que que eu estou fazendo? Eu estou aplicando uma transição suave, tá? De 0,5 segundo para qualquer mudança de estilo, tá bom? Então, a gente vai querer colocar essa mudança aqui. Ainda a gente não está vendo por quê? Porque eu preciso, quando eu passar o mouse, tudo isso que eu estou colocando aqui, gente, vai acontecer, tá? Eu estou colocando aqui o transition e isso vai acontecer. Bem, bora lá, vamos continuar, tá bom? Então, vamos ver isso acontecendo. Então, transição complexa. Vou colocar aqui o mover, que é o quê? Efeito quando o mouse passa sobre o elemento. Então, bora lá. O que que eu vou fazer aqui? Background position, tá? Eu falei que aqui ele iria o quê? Que a gente estava fazendo o quê? Iniciando do fundo na parte inferior à direita, né? Agora eu quero que mova o fundo para a esquerda, tá? Então, agora eu vou trocar aqui, colocar aqui, vai ser left. Mas ainda fruto, tá? O que que eu tô fazendo? Move o fundo para a esquerda, invertendo as cores, tá? Então, o azul se tornará o fundo principal e o branco desaparecerá. É isso que vai acontecer, tá? Então, só que ainda não tá legal, porque eu não consigo ver o texto. Vamos colocar aqui que agora a cor do texto vai ter que mudar, vai ter que ser branca nesse momento. Quando o mouse passar, ainda de eu ter esse efeito, eu preciso que o texto ele fica branco para mim poder enxergar, tá? Então, ele deixa de estar branco, o fundo branco passa a estar azul, e a letra deixa de ser azul e passa a ser branca, tá? Bora lá, vamos continuar. Vou fazer aqui, colocar aqui transforme, colocar aqui o translate Y. O que que eu vou colocar aqui? Menos 3 pixels. O que eu estou fazendo? Eu vou elevar o elemento ligeiramente para cima, criando um efeito de destaque, tá? É isso que eu vou fazer. Então, ó, veja só que ele sobe um pouquinho para cima
e ele dá aqui essa sensação, né, de destaque. Eu vou colocar aqui uma sombra, tá? Então, 0,5 pixel, 15 pixel, RG, vou colocar aqui. Agora a cor que eu vou mudar, que eu vou trabalhar com um azul, vou colocar 44, 130, 201. Então, nós temos esse azul, mas eu quero a opacidade dele seja de 30%, tá? Então, bora ver acontecendo. Veja que ficou essa sombra azul lá embaixo, ó. Então, nós temos essa sombra aqui, o que deixa muito legal aqui. Eu vou até dar um ponto mais aqui. Pronto. Olha só, que efeito legal, né? Bem, então a gente já aprendeu aqui uma técnica avançada, tá? Que é o que? Ter o quê? A transição complexas, tá? Então a gente está aqui completando aqui a transição, ó. Muito legal isso aqui. Bem, bora lá, vamos continuar. Eu vou copiar esse section. Agora eu percebi que tá pronto. Copiar, colar. Vamos agora para o segundo exemplo, tá? Agora vai ser o 2. E a gente vai trabalhar com transformações. Transformações. A gente vai ter aqui o segundo exemplo, que a gente vai estar trabalhando com transformações. A gente vai usar transform CSS, tá? Uma propriedade CSS para efeitos 3D e rotações, tá? Pronto. Bem, tudo continua a mesma coisa, só que a gente muda sempre agora o último, tá? A gente vai ter agora uma classe chamada transformar líquido. Vou colocar assim. Bem, vamos também trocar aqui, né, esse nome aqui. Que vai ser o que? Link com rotação 3D. Prontinho. Então, bora ver isso acontecendo. Como é que a gente faz? Então, primeiro vamos criar nossa classe, tá? Então, vamos criar e vamos utilizar, tá? Esse link como um efeito 3D. Então, vamos utilizar com uma propriedade que a gente ainda não utilizou, chamada perspectiva, tá? E eu vou colocar aqui de 1000 pixels, um valor fixo, tá? O que eu estou fazendo? Eu estou definindo a expectativa, tá, de 3D para o elemento. Ele vai criar o quê? Ele vai criar um elemento, tá, um efeito, ele vai criar um efeito de profundidade, tá, aonde a gente vai ter o valor com maior, tá, presta atenção, quanto maior o valor, ele diminui a intensidade do efeito 3D, tá? Então, os valores com valores maiores, eles diminuem ali a intensidade do efeito 3D. Então, a gente colocou ali um valor, tá, de 1000 pixels, e a gente vai estar definindo, tá, que a perspectiva, tá, 3D para o elemento, tá? Então, bora lá, tá? Por enquanto, não vamos ver nada acontecendo, estamos só dizendo aqui o que nós queremos, tá? Vamos colocar aqui também um carinha que a gente ainda não aprendeu, que é o transform style, tá? O estilo. Vou colocar agora que é o quê? Que eu quero que seja 3D, tá? O que eu estou falando para ele? Olha, mantenha um efeito 3D aplicado aos elementos filhos, tá? Isso aqui vai me permitir o quê? Que eles sejam transformados corretamente no espaço tridimensional, tá? A gente vai ver isso acontecendo, tá? Mas entenda o que cada propriedade ele está fazendo, tá? Então, entenda que esse daqui, a gente define a perspectiva 3D para o elemento, tá? Onde a gente vai criar um efeito de profundidade e os valores, tá? Valores maiores, ele diminui a intensidade do efeito 3D, tá bom? Já essa propriedade aqui, tá? Ele mantém o quê? O efeito
que eu estou falando para ele manter o quê? O efeito 3D. Então, ele vai estar aplicando aos elementos filhos, tá? Permitindo o quê? Que eles sejam transformados corretamente no espaço tridimensional. Bem, para poder ver isso acontecendo, o que, que eu vou fazer? Deixa eu vir aqui. Eu vou colocar isso aqui em um span. Tá? Eu vou falar que o elemento que tiver essa classe e que tiver um span dentro dele, eu quero que o elemento que tem um span, a tag span, o elemento span, ele se comporte como um elemento align block, tá? E eu vou querer fazer, aplicar o estilo, a transição, o efeito nesse texto, tá? Então, eu vou colocar aqui Transition. Vou chamar aqui o carinho, Transforme. Vou colocar 0,4 segundo. Esse. O que eu estou fazendo, tá? Primeiro aqui, a gente já sabe, né? Eu estou permitindo aplicar formatações ao texto, mantendo dentro do layout normal, tá? Dele. Eu estou adicionando, tá? Aqui uma transição suave de 0,4 segundos para a transformação do alimento. Isso faz com que a animação ocorra de forma gradual, tá bom? A gente não vai ver, tá, acontecendo, mas já vamos estar aplicando, tá? Para poder aplicar, vamos copiar aqui. A gente precisa que quando o mouse passar por cima, então a gente precisa chamar o pseudo cover, tá? Pseudo elemento aqui. E a gente quer aplicar o quê? Isso no nosso span, né? No nosso texto, na verdade, tá? Então, o que, que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui, transforme, tá? Que é o carinha que eu tô querendo que ele seja executado. E agora o que eu vou fazer? Veja só, isso aqui a gente não viu ainda. Vou colocar aqui 3080 DEG, tá? E eu vou colocar esse escala. Isso aqui a gente já viu. Ele vai dar um pequeno zoom, tá? Bem, o que, que a gente está fazendo? Presta atenção aqui, tá? Eu vou girar o texto, tá? Eu vou girar o texto horizontalmente em 180 graus. Então, pessoal, se eu estou girando isso aqui a 180 graus, isso aqui vai mudar de lado, tá? 180 graus no eixo Y, tá? Então, eu vou ter um efeito de flip 3D, tá? E eu também vou aumentar, tá? Ligeiramente o tamanho do alimento para dar mais destaque. Agora, se eu salto e eu rodo, isso tem que acontecer quando eu passar o mouse. Então, bora ver isso aqui acontecendo. Ó, legal, né? Então, a gente já tem aqui dois exemplos muito legal aqui, né? Uma tecnologia mais avançada para trabalhar aqui com estilização de link, tá? Bem, para continuar, vamos agora para o terceiro exemplo, tá bom? Então, eu vou vir aqui. A gente agora vai trabalhar com gradiente. Gradientes. Criar efeitos sofisticados com gradientes animados. É isso que a gente vai fazer. Vou quebrar aqui, que a gente possa enxergar. Vou tirar aqui esse spam daqui. Vou deixar o texto aqui mesmo. Link com gradiente.
Anime. Prontinho, precisamos tirar esse daqui, que agora não vai ser esse, e precisamos criar agora uma nossa classe que vai chamar gradiente link. Então, bora lá. Coloco o gradiente link e agora vamos estilizá-lo, tá bom? Então, o que a gente vai fazer aqui, tá? A gente vai criar um estilo básico, tá? Para o link com gradiente. Então, também vou criar uma cor 3D, tá? Então, linear gradiente. Vou colocar aqui 45 DG. Vou colocar aqui a cor, vou colocar esse azul e colocar uma cor mais clara no final. 1CB5EZ, tá? Então, eu tô criando aqui, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô criando aqui um fundo com gradiente, tá? Diagonal de 45 graus, tá? Entre azul médio e azul claro. É isso que eu tô fazendo, tá bom? Então, a gente pode ver ele sendo aplicado. E o que mais eu vou fazer? Vou mudar a cor do texto, senão não tem como a gente ler, né, o que está escrito ali. Pronto, já melhorou. Vou criar uma borda de 30 pixels aqui. Pronto, já melhorou bastante. Eu vou esconder qualquer conteúdo, tá? Que ultrapassa os limites do elemento. Vou transformar ele em uma posição relativa, tá? Então, eu vou permitir controlar a ordem da sobreposição de elementos. E aqui o nosso carinha, o z-index, tá? Vou colocar como valor 1. Então, eu vou definir que este elemento ficará acima de outros na mesma posição, tá? Pronto. O que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui, vou copiar a nossa classe. Vou chamar o nosso pseudo-elemento bFore, tá? O que eu quero fazer? Eu quero criar um pseudo-elemento, tá? No meu elemento visual, antes do conteúdo do link, tá? Bem, é sempre para precisar, gente, que a gente passe o conte, mesmo se a gente não passar nenhum conteúdo, tá? Então, ele é necessário para o pseudo-elemento, mesmo que ele esteja o quê? Vazio. Então, não vou colocar nenhum conteúdo aqui, vai estar vazio, tá? Eu vou colocar agora o nosso posício absolute, tá? Então, ele vai ser removido do fluxo normal da nossa página HTML. Eu vou colocar ele no topo, tá? Então, eu vou alinhar no topo do elemento pi e à esquerda do nosso elemento pi, tá? Eu vou colocar uma largura de 100%, tá? Ao nosso elemento pi, assim como eu também vou colocar uma altura. Então, tanto a largura quanto a altura vai ser de 100%, tá bom? Então, é isso que a gente está aplicando aqui. Bem, vou colocar aqui um background. Vou pegar daqui, tá? Vou deixar aqui, coloquei 34, pode ser 30, 45, né? Não? Deixa eu ver se fica melhor. Vou colocar 45 também. Eu vou mudar a cor aqui. Aqui eu vou colocar Jogo da Velha 1A, 5A, 88. E o daqui eu vou colocar 0D8ABC. Legal. Inicialmente, eu vou deixar ele invisível. Pronto, tá invisível. Vou colocar aqui o transition, tá? Que eu quero aplicar na parte de deixar ele invisível ou não. Então,
segundos, 15, tá? Eu tô criando aqui uma animação suave da opacidade com duração de 0,4 segundos, tá bom? E os índices aqui eu vou colocar como -1. Então, eu vou colocar este elemento atrás do nosso conteúdo de link. Então, esse aqui vem na frente e esse está atrás, tá bom? Prontinho, bora lá, vamos continuar, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou copiar esse carinha aqui. E o que eu quero fazer? Eu quero que quando ele passar o mouse por cima. Então, o elemento houve aqui, tá? Eu preciso do elemento. Aqui eu preciso de 2. Prontinho, tá? Gente, vocês não sabem isso aqui, a gente viu tudo em seletores, tá? Então, na aula de seletores, lá na nossa aula de seletores, a gente aprendeu tudo sobre seletores, tá? Então, bora lá. Por isso eu vou passando assim mais rápido do que a gente já aprendeu, tá? Então, eu vou agora colocar, vou tornar o gradiente mais escuro visível, tá? Então, quando eu passar o mouse em cima, eu torno ele visível. E agora só olha o efeito. Agora a gente tem um efeito solidificado com o quê? Utilizando o quê? Gradientes, ó. Legal, né? Bem, bora lá para mais um exemplo. Vou pegar aqui outra seção, tá? Agora a gente vai trabalhar com pseudo-elementos, tá? Pseudo-elementos. E o que a gente vai fazer? A gente vai usar o nosso pseudo-elemento before, que a gente já aprendeu sobre, e também o after, para efeitos avançados. Tá bom? Então, a gente vai utilizar esses dois carinhas aqui. Aqui a gente vai mudar, né? A gente vai colocar aqui link com efeito de faixa. E a gente muda aqui o último carinha aqui, que a gente vai criar uma classe chamada pseudo link. Agora, se a gente salva e roda, a gente tem aqui o nosso carinha, tá? Então, bora lá, vamos criar essa nossa classe. Pronto, o nome da classe que a gente quer criar, tá? Então, agora a gente vai criar também um estilo básico, tá? Para o link com efeitos especiais. Então, a gente vai vir aqui, vai colocar open. E eu quero fazer, esconder qualquer conteúdo que ultrapasse o limite do elemento. Só isso que eu quero fazer, tá? Para ele. Bem, eu vou vir aqui, vou copiar ele. E a gente vai utilizar o pseudo elemento before, tá? Então, o que eu quero fazer? Eu quero criar um pseudo elemento, tá? Um elemento virtual antes do conteúdo, tá? Então, bora lá. Lembrando, gente, de que mesmo que a gente não vai passar nenhum conteúdo, mas a gente tem que colocar ele aqui obrigatoriamente, tá? Coloca ele vazio, mas ele tem essa propriedade, ele tem que entrar, tá? Você tem que definir a propriedade conte, mesmo não tendo nenhum conteúdo para colocar, tá? Bem, a posição dele eu vou colocar absolute, tá bom? Eu estou removendo ele do fluxo normal da nossa página. Eu vou posicionar ele menos 100%. O que eu estou fazendo? Eu estou posicionando o elemento totalmente à esquerda, fora da tela, tá? É isso que eu estou fazendo. E eu vou alinhar ele ao topo, tá? Do nosso elemento par. Eu vou colocar aqui uma largura de 100%, tá bom? E eu também vou colocar uma altura de 100%. Tá? Eu vou colocar uma cor RGB alfa. Deixa eu pegar aqui uma cor que eu tinha preparado para hoje.
colocar essa cor aqui, ó. Eu vou colocar aqui pra vocês verem, tá, gente? Se não tem, pra vocês verem. Calma aí. Aí. Já falo pra vocês. Vamos lá. A cor é 44,130,201, a opacidade é de 10%, então 0,1, tá bom? Então, eu quero esse azul aqui, tá? De cor de fundo. Lembrando que a gente tá aplicando aqui, a gente só vai conseguir ver na hora que a gente colocar, para colocar o mouse em cima, tá? Então, eu vou colocar aqui um transition na esquerda, left, de 0,4 segundo, tá? Então, eu vou ter uma animação suave do movimento lateral com duração de quê? De 0,4 segundos, tá? Bem, eu vou colocar aqui zins -1, tá? Vou colocar este elemento atrás do conteúdo do link, tá bom? Bem, a gente não consegue ver ainda, tá? Mas vamos continuar. Eu vou copiar aqui. E agora eu vou utilizar o apt, tá bom? O pseudo-elemento apt. E o que eu quero fazer aqui, gente? Eu quero criar um pseudo-elemento, tá? É um elemento virtual, depois do conteúdo do link, tá bom? Bem, a gente precisa da propriedade const, embora a gente não vai ter nenhum conteúdo para colocar no final, tá? Então, lembrando que isso aqui a gente coloca no começo e aqui no final, tá bom? Bem, vou colocar aqui o position, também é absolute. Eu vou remover ele do fluxo normal da nossa página. Eu vou alinhar ele à esquerda. Eu vou colocar ele agora embaixo, tá? Alinhar na base do nosso elemento pai. Eu vou colocar a largura também, 100%, assim como a altura não. A altura eu vou colocar só de 2 pixels. Para criar uma linha fina, tá? É isso que eu tô querendo fazer, tá, gente? E aí eu vou ter uma cor. Vou colocar esse azul aqui, tá? Então, é isso que eu quero aqui. Que a gente tem essa cor aqui. Bem, eu vou colocar aqui um transforme, tá? Scale x0, tá? Inicialmente a linha está esmagada, tá? Horizontalmente. Não conseguimos agora mais ver a linha. A gente sabe que ela existe, mas a gente fez o quê? Esmagando ela lá no horizontal da nossa tela, tá? Então ele está invisível. Bem, eu vou colocar aqui um transforme origem, tá? E vou colocar aqui. O que eu quero fazer? Eu quero que a transformação ela comece da direita para a esquerda, tá? E aqui eu vou vir aqui, transition, que vai ser do nosso transforme. 0,4 segundo, easy, tá? O que eu estou fazendo? Eu estou criando uma animação suave do esticamento com duração de 0,4 segundos, tá? Então, a gente já imagina que eu quero que apareça um sublinhado aqui, né? Então, eu quero que venha essa linha para cá. Bem, para a gente poder ver isso acontecendo, o que a gente precisa? Primeiro, eu vou juntar os dois. Eu vou pegar aqui o pseudo. Eu vou colocar aqui o hover, que é quando o mouse passar por cima. Quando o mouse passar por cima, eu vou criar aqui o left 0, tá? Lembrando que esse daqui, o carinha, ele está lá fora da tela, né? Então, aqui nesse momento, eu quero mover o fundo azul claro para dentro da tela. Lembra que ele está para fora. Então, eu quero que quando eu passo o mouse, ele venha agora para dentro. Ele está vindo, mas eu ainda não consigo ter totalmente o que eu quero, a visualização completa, não é verdade? Então, o que eu vou vir aqui, vou copiar esse carinha aqui. E agora nós precisamos também do A, tá? Que é onde a gente vai agora estar chamando. O que eu vou fazer? Vou pegar aqui o transforme scale 1, tá? Então, eu vou esticar a linha azul para seu tamanho completo, tá? Então, bora ver isso aqui.
Agora, ó, lembrando que eu falei para ele que ele ia começar o quê? Da direita. O que mais eu posso fazer? Vou colocar aqui transform origem left. O que eu estou fazendo? A transformação agora ocorre da esquerda para a direita. Bora ver isso aqui. Agora é da esquerda para a direita. Legal, né? Então, aqui a gente aprendeu aqui mais uma maneira. Vamos aqui também, ainda trabalhando com isso, eu vou pegar aqui a nossa div. E aqui dentro da nossa div, onde nós temos o nosso container, eu vou criar outra div, tá? Vou tirar esse pseudo aqui. A gente vai criar um exemplo de bolha, tá? E aqui vai ser um link com efeito de bolha. Já aqui, normal, pronto. Só queria deixar vocês verem que o que a gente fez lá em cima tá funcionando, tá? Então, ele tá aqui, ó, um do lado do outro. Bem, bora lá. Vou aumentar aqui a tela, porque eu acho que fica melhor para vocês visualizar. Pronto, assim. Bem, agora vamos aqui criar. Chama a nossa classe que a gente quer criar, tá? Então, a gente vai primeiro criar o estilo básico, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou colocar uma cor de fundo branca, tá? Vou colocar uma borda, já bem arredondada, vou colocar 50 pixels. Vou colocar uma sombra, 0, 3 pixels, 10 pixels, RGBA. Pronto. Vai ser a cor preta e a opacidade, a transparência vai ser de 10%. Pronto, agora já consigo enxergar o que a gente está fazendo. Vamos colocar aqui o flow 20. Que a gente já sabe que é para esconder qualquer conteúdo que saia dos limites do nosso elemento, tá? Então, pronto. Bem, agora vamos trabalhar com o pseudo elemento. Então, no final, a gente vai utilizar o aperter, tá? Então, o que a gente quer fazer é criar um elemento virtual depois do nosso conteúdo do link. Bem, o que eu vou fazer? Temos que chamar a propriedade conte, embora a gente não vai passar nenhum conteúdo, mas temos que chamar ele, tá? A posição dele vai ser absolute. Eu estou removendo ele do fluxo normal. Vou colocar aqui uma largura de 20 pixels, tá bom? Vou colocar aqui uma altura também de 20 pixels. Vou colocar uma cor, tá? RGB 44. Deixa eu ver, 44. Vou colocar aqui 30. Vamos deixar esse aqui mesmo. Aqui tá quanto? Vamos colocar 2 aqui, para a gente poder enxergar. Bora lá, gente, vou falar para vocês, tá? 44, 130, 201 e a opacidade é 0,2, tá? Então, essa é a cor. Bora lá, vou colocar aqui uma borda. Vou deixar bem arredondada, aos 50%. Tá? A gente já colocou aqui, já criou nossa bolha com essa cor. Vou posicionar no centro horizontal, tá? Então, vou colocar aqui left. 50%. Pronto. O que eu vou fazer? Vou também
colocar o topo 50%. Eu vou também centralizar tanto horizontal como verticalmente. Agora eu posso transforme. Vou colocar aqui menos 50%, menos 50%. E aqui eu vou colocar um scale 0. Então, eu vou centralizar perfeitamente e começar invisível, tá? Então, é isso que eu vou fazer. No começo, ele está invisível, mas ele está centralizado realmente, tá? Bem, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui criar o nosso transition, tá? Que vai ser para o quê? Para o nosso transforme. Vou colocar 0,6 segundo. Vou colocar aqui no tweezer. Vou colocar também a nossa... Opa! 0,3 segundo. O que, na verdade, eu estou fazendo, eu estou criando uma animação suave do crescimento e aparecimento, tá, da nossa bolha na nossa tela, tá? Bem, bora lá. Vou colocar aqui. Nosso opacity 0. Para ter certeza que eu escrevi certo ali. Escrevi certo, pronto, tá? Ele vai começar totalmente transparente. Assim que ele vai começar, tá? E agora a gente precisa fazer isso funcionar. Como é que eu preciso fazer? Preciso pôr no mouse passar sobre ele. Então, vamos aqui. Coloca aqui, tá? Hover. O que eu vou fazer? Vamos chamar lá o transforme. Vou deixar 50%, mas aqui vou colocar 10%. O que eu vou fazer? Eu vou aumentar a bolha em 10 vezes seu tamanho, tá bom? Então, bora lá, vamos ver isso acontecendo. E eu preciso também tornar ele visível, né? Senão a gente não consegue ver. Então, tornar a bolha visível. Bem, agora sim, a gente pode ver isso acontecendo. E a gente vê que realmente ele está centralizado, tanto que quando ele cresce, muito legal o efeito, né? Então, acredito que com esses exemplos, vocês já consigam fazer aquilo que vocês estiverem precisando ou imaginando. Então, agora você já tem um conhecimento mais avançado sobre como personalizar os seus links, tá? Então, acredito seja um exemplo, um estilo, né, mais simples ou um estilo mais avançado, algo mais complexo e que requer um pouco mais de conhecimento, né, de cuidado também, para poder estar realizando esses efeitos, né? Então, acredito que a gente já enriqueceu o nosso conhecimento com essas duas aulas. Então, muito obrigada, pessoal. Até mais e tchau, tchau!